Bem-vindo ao segundo episódio dessa websérie em comemoração ao solstício de inverno, de verão, promovido pela organização Condor Blanco. Espero que vocês tenham desfrutado da primeira aula junto da Lante, dando uma contextualizada do o significado real do símbolo, da energia, do ciclo de solstício. O que o inverno, o que o verão entrega, o que está por detrás disso. Hoje vamos avançar um pouco mais nessa jornada, vamos dar um passo mais nesse conhecimento. Meu nome é Jairo Kim, sou instrutor, consultor e treinador Condor Blanco, montanhista, dedicado ao autoconhecimento através de atividades ao ar livre e praticante do xamanismo Condor Blanco. Vou ser o guia de vocês hoje nesse pedaço de jornada, dentro dessa semana de distintos conhecimentos, de distintas informações a respeito desse grande marco que é o solstício. Solstício, bom, como o próprio nome e a Lante também explicou um pouco, marca uma relação muito profunda com a luz, diretamente. Seja o inverno, seja o verão, a luz é o enfoque de alguma forma. Seja no inverno, onde sim, tem uma noite mais escura, mas ao mesmo tempo temos um momento onde a luz começa a vencer essa escuridão. Porque daquele ponto em diante não tem escuridão maior. A luz começa a ganhar batalha de alguma forma. Em simultâneo, no verão, temos a presença marcante da luz. Os rituais ou essa relação mais proximal com os ciclos naturais, com dos astros, dos elementos, é muito vivo nas tradições xamânicas. E Condor Blanco é um caminho que guarda como essência uma raiz xamânica, amparada sobre os 4 elementos. Surjava é um grande, poderia dizer que é o maior pessoa que fez uma curadoria das distintas manifestações dos 4 elementos. Surjava em tudo, é apto a extrair como que a terra se manifesta, como que a água se manifesta, como que o ar se manifesta, como que o fogo se manifesta. Em todo qualquer assunto, o Sujava tem essa habilidade, esse dom, esse talento, essa maestria de conseguir extrair essa informação. Isso conta a trajetória de alguém muito bem amparado sobre a força xamânica, que não só para si gestou um caminho, uma estrutura onde outras pessoas possam recorrer uma jornada xamânica. Dentro dessa jornada, ademais dos 4 elementos, as estações são importantes, as direções são importantes, entre outras várias alegorias que são ocupadas dentro do trabalho mais xamânico. Não? Uma jornada xamânica, ela começa primeiro pela experienciação da natureza externa. Um adepto de xamanismo, ele tem que ir para a natureza. Ele tem que se meter num rio de água gelada, tem que subir uma montanha, tem que ir criando experiências externas junto da natureza. E tudo isso tem um objetivo de alguma forma, não é simplesmente por um espaço recreativo, simplesmente por um espaço de lazer. O objetivo dentro de uma jornada xamânica junto da natureza é que essa natureza externa possa contribuir de alguma forma na construção de uma ponte até um espaço mais íntimo, até um espaço onde essa mesma natureza externa nutre e leva informações, conhecimento, energias a um espaço mais interno. Nesse sentido, quando construímos essa ponte, o prender um fogo, o subir uma montanha, não acontece só fora, ela acontece dentro também. Me relacionar dentro dessa perspectiva com uma estação, com o verão, com o inverno, externamente, já não é mais só, beleza, percebo que no inverno tem neve, ou que no verão tem um sol abundante. Não, eu trago essa noção internamente e implemento mudanças no meu íntimo, no meu interior, de alguma forma. O inverno, ele guarda todo esse aspecto mais introspectivo, mais silencioso, mais retraído de alguma maneira. O verão ele nos convida para um outro espaço, muito mais expansivo, muito mais para fora, muito mais para se abrir, se escancarar de alguma maneira. Não existe melhor ou pior.
Existem energias necessárias a serem experimentadas de acordo com o momento. E de a pouco experimentando, quando se faz presente um ciclo, é uma maneira de se educar, é uma maneira de se alinhar e de pegar o nosso relógio biológico, nosso relógio energético e não mais entrar em contradição ou uma competição contra o relógio natural, e sim somar forças, entender o que está disponível no verão, o que está disponível no inverno e somar, surfar a onda boa, surfar o momento mais favorável para fazer um trabalho interno, como é o caso do inverno, ou para compartilhar, ir para fora, que é o caso do verão. Aqui no sul, aqui na montanha de Códor Blanco, já se sente algumas semanas já essa presença no inverno, essa necessidade de estar mais contida, essa necessidade de estar mais silencioso, mais meditativo. Me imagino que os do norte estão tomando sol na praia ou qualquer coisa do tipo, querendo ir para fora, querendo ter uma experiência de construção, algo para fora. Nesse mundo de dualidade, essas energias se equilibram, se apoiam de alguma forma, né? O tema central dessa palestra hoje passa por a gente poder entender qual é o primeiro dos poderes dessas duas estações, inverno e outono. O primeiro poder do inverno recebe o nome de receptividade. O primeiro poder do verão recebe o nome de colheita. Ainda que sejam estações diferentes, são duas caras de uma mesma moeda. E tanto para a receptividade quanto o poder do inverno, quanto para a colheita quanto o poder do verão, se requer uma palavra que eu tenho muito carinho por ela, que é coragem. Tanto para receptividade quanto para colheita se requer uma coragem diferente. Não é a mesma energia, a mesma cara de coragem, mas em ambos os casos a coragem é parceira forte, é algo necessário dentro do processo. Dentro de uma jornada junto da receptividade, dentro desse primeiro poder do inverno, a coragem se faz presente e importante pela necessidade de simplesmente estar aberto ao que vem. Quando a gente olha aqui na montanha de Códor Blanco, como o bosque se faz presente nessa época, já não tem nenhuma folha, já não são árvores já imponentes, elas estão simplesmente retraídas, silenciosas. E a única coisa que a gente percebe nessas árvores são pequenos brotes, que daqui a uns meses a gente vai poder ver uma folha em si. Porém, esse pequeno brote, ele, delicado, sensível, ele está super aberto. Ele não está de nenhuma forma, digamos, brigando com a neve. Ele está, ok, recebo esse espaço, aceito o frio, aceito para alguns, de alguma forma, esse desafio de temperaturas negativas, de bastante neve, etc. Eu aceito, recebo. Assim como recebe um dia de sol. Não tem julgamento para um dia de sol, um dia de neve, um dia frio. É alta receptividade. E esse estado ele requer uma coragem, requer beleza, estou como estou, me abro ao que vier e experiencio. Sem juízo, sem julgamento, sem objeções de alguma forma. Quando a gente vai para a jornada invernal, nesse processo, o inverno vai convidando a gente muito para dentro, para se olhar. E a receptividade vem como uma ferramenta necessária, porque nesse processo, quando vamos olhando para dentro, a gente se depara com muita coisa legal, bonita, luminosa dentro de nós. Mas várias das coisas que a gente que levamos dentro não estão tão assim. Cada um de nós carrega uma escuridão, carrega algo que ainda necessita de mais consciência para ser luminoso. E a receptividade, ela é a ferramenta ou a oportunidade que temos, a partir de um estado receptivo, de acolher o que não é tão luminoso e levar para esse espaço mais luminoso.
e ao mesmo tempo valorar, honrar aquilo que já está pronto. É um estado de... A receptividade ela permite uma experienciação da presença, de honrar tal como é cada coisa que a gente leva dentro. Em contrapartida, a coragem vinculada à colheita requer de alguma forma uma capacidade de aceitação diante do que está predisposto na balança da vida. Quando a gente vai para uma colheita, no geral, a gente quer o melhor fruto. A gente quer a melhor laranja, a melhor maçã, a mais saborosa, a mais suculenta, mas no aspecto mais interno, desde os sonhos, das metas que temos, muitas vezes a gente se depara com frustração, se depara com desafios que são verdadeiras pedras no caminho e que a gente pode simplesmente olhar para aquilo com um olhar crítico ou não nada receptivo e se retrair. Mas dentro de uma experiência de colheita, de fluidez dentro do ciclo natural do verão, requer essa coragem de aceitar. Se eu colho um fruto saboroso, eu desfruto. Eu pego cada gostinho doce que ele me disponibiliza. E se vem um fruto amargo, eu aprendo. Eu crio uma análise ou algo que me permite entender por quê. E tomo aquilo como uma experiência que me permite entrar numa maturidade. Maturidade. Todo esse aspecto mais introspectivo, mais retraído do inverno é algo mais ancião. Algo mais pensando em olhar para si, em se revisar e de alguma forma pensar qual legado que eu posso deixar. O que, a partir dessa experiência que eu construí até agora, eu olho para cada detalhe, o que eu posso deixar para as próximas gerações. Essa é a missão dos anciões, de alguma maneira. Pensar o que fica para os que vão vir depois. E no inverno é um momento para isso. Seja a nível coletivo, eu pensar desde uma ação, desde um trabalho, desde algo que eu faça, e pensar no outro, qual legado que eu posso deixar para o outro, mas para a minha própria vida. Se eu entro na relação com o anciano do inverno, na minha própria vida, eu posso, nesse instante, revisar aquilo que eu vivi até agora, ver o que serviu, o que não serviu, e, bem, deixo esse legado para mim mesmo, para daqui a pouco. Para a minha próxima experiência fica isso. Essa outra parte encerra o ciclo. No verão, a gente vai de encontro com um jovem que, de alguma maneira, está aprendendo a fazer as primeiras colheitas, mas não tem tanta experiência. E justamente por não ter tanta experiência, precisa atuar dentro do exercício da colheita, para entender como que se faz, como que se planta, aprender a valorar o plantio lá atrás, aprender a planejar o plantio e antecipar qual o resultado que possa vir. E mais do que isso, o jovem ele vai se forjando numa coragem que vai de mão dada com uma certa responsabilidade. Que como não tem experiência, acaba que se faz um pouco irresponsável diante do que se elege para a própria vida e etc. Porém, como eu vou aproximando, a própria ideia é avançar esse jovem dentro de uma experienciação mais adulta, eu posso promovendo ele a partir da colheita, da capacidade de escolha, uma mentalidade mais adulta. A melhor forma para isso é esse jovem que está em experienciação, em aprendizagem, eu permito que ele erre, que ele acerte, eu não julgo, eu aceito a não experiência. Porém, eu vou tomando os acertos como um espaço de celebração e os erros como um espaço de profunda aprendizagem. Não descarto nada, porque desse erro eu posso ter uma semente que quando eu planto lá no futuro pode me dar resultados que eu nunca imaginei que poderia ter. E esse espaço de aproveitar do melhor e honrar o pior e fazer disso algo positivo
converte esse jovem em um adulto maduro, apto a decidir e a construir uma vida valiosa. Penso que Sujava diria que nesse instante, quando esse jovem já ganhou mão para essa experiência, poderíamos falar de autoliderança. Alguém que é capaz de dirigir a própria vida, mas que para isso precisa dos seus erros e dos seus acertos. Essas duas energias, como eu falei, vão de mão dada com a coragem. O ancião, ou nessa experiência com a receptividade, ela convida a gente para uma jornada de profunda inspeção. Somada à receptividade, coragem, no inverno, uma palavrinha que vai somando todo esse processo, ou guiando esse processo, essa inspeção. O inverno é momento de se olhar, de tirar a poeira do armário interno, de escancarar. Diria que é momento, inclusive, de sangrar de alguma forma, de se permitir a isso, passe o que passe. Nenhum outro momento do ano é tão favorável para isso quanto o inverno. O mesmo passa em relação ao verão, só que numa outra cara. Quando vamos a uma inspeção no inverno, no verão a gente vai para a experimentação. Essa experimentação é que garantiza que esse jovem vai ganhando tino, experiência, madurez e vai se convertendo em um adulto que constrói uma vida valiosa, como diria Sujava. Essas duas estações, elas se potencializam em pequenas janelinhas dentro desses 3 meses de solstício. O inverno, ele se potencializa muitíssimo na lua nova. É como se fosse o ápice da energia invernal se dá na lua nova. O verão se potencializa na lua cheia. E dentro desse espaço temos duas práticas super interessantes que podem ser levadas adiante de alguma forma para que a gente possa viver mais profundamente a experiência com o inverno e com esses dois poderes que a gente falou agorinha. Primeiro, lua nova, plantar intenções. Fazer uma listinha de intenções, de objetivos, de metas. Se permitir tomar tempo para olhar o que eu quero e colocar isso. Magnetizar nessa lua uma direção que eu quero alcançar. É um momento de sembra, um momento de plantio, de colocar uma semente e de alguma forma ir nutrindo ela nesse espaço. Construir essa lista de intenções. Uma outra ferramenta ou prática seria decretos e mantras. Ocupar esse espaço de introspecção natural, de se olhar, de ir para o mundo interno e levar para esse mesmo mundo interno mensagens positivas, seja de abundância, seja de felicidade, seja o que eu pratique, mas que de alguma forma chegue num espaço mais íntimo, para que de dentro para fora eu possa estabelecer mudanças, estabelecer transformações de alguma maneira. No verão, apoiado na lua cheia, práticas de abundância. Nenhum momento é melhor do que praticar em lua cheia em um verão, onde a figura feminina mais luminosa, que é a lua, e a figura masculina mais luminosa, que é o sol, se fazem tremendos, eu plantar ou cultivar espaços de abundância, entendendo que a abundância não diz respeito só a mim. A abundância é uma experiência que transborda para muita gente. Que eu cultivo sim na minha mentalidade, na minha forma de ser, mas que se extrapola, que transborda a distintas vidas, distintas formas de ser e de experiência. Nesse sentido, mandalas com sementes, banhos xamânicos, todas as práticas que possam potencializar uma experiência de abundância. A conexão com a abundância no verão é bem importante, porque de alguma forma a esse jovem que está aprendendo sobre responsabilidade, sobre o caminho mais maduro, ele aprende o compartir. E esse compartir é uma das essências da abundância. Se eu pratico, se eu cultivo, eu vou entendendo que esse mundo diz respeito a muito mais do que só minha vida, e que eu preciso sim, tal qual o sol nos serve a todo momento, as árvores nos servem,
toda a natureza está nos servindo de alguma forma, eu me coloco à disposição ao mesmo. O verão é o momento de se firmar nesse espaço de serviço ao mundo, de honrar com a minha própria manifestação de abundância a todas as pessoas. O inverno, nessa nuance anciã, me convida a revisar sementinhas e ver qual que eu quero que siga para o próximo ciclo. Enquanto ancião, eu me preparo para uma morte, eu preparo para um fechamento. Eu honro e agradeço o vivido em muitas das coisas experienciadas até aqui nessa expressão interna. E defino que naquele instante, ok, daqui por diante, ciclo fechado. E defino as poucas coisas que podem prosperar em um tempo mais. O ancião ele tem esse critério, ele tem essa sabedoria, ele tem esse olhar já claro sobre aonde as energias podem prosperar ou não. Aonde, de alguma forma, existe um caminho a ser seguido e aonde já não tem mais rota, de alguma forma. Em ambos os casos, quando me proponho nessa dita jornada xamânica, dentro dos ciclos, seja de solstício, seja de equinócio, seja no ciclo dos 4 elementos, seja qual for, uma jornada xamânica, ela requer um caminhar constante, que muitas vezes existem começos e finais, existem finalizar, existe começar, existe quebrar todas as partes de um espaço conhecido e começar do zero. Sempre, se eu faço desde um espaço consciente, é numa instância mais elevada. Muitas das quebras que acontecem com cada um de nós já não é mais no mesmo nível. Muitas vezes essa quebra nos permite tocar um nível ainda não experimentado. Uma jornada xamânica dentro das estações, dentro dos ciclos, convida muito a isso, a um morrer e renascer constante, a honrar espaços que antes não eram honrados, muitas vezes nem vistos, e a desfazer de espaços já conhecidos, já muito, de alguma forma, inertes ou estagnados, onde nos permite efetivamente a gente prosperar de alguma forma. Importante quando começamos essa noção de recorrer a um caminho xamânico, fazer isso baixo a confiança de um lugar que tenha, digamos, proteção, que tenha uma estrutura. Condor Blanco se basa na experiência de um homem que, por mais de 50 anos, lida com o tema, ou lida com a essência disso, que é viajado todos os continentes de alguma forma para garimpar conhecimento e dizer para as pessoas que sim, os ciclos naturais são importantes e quanto mais alinhados nos fazemos diante disso, mais prósperos podemos ser, mais felizes, mais conscientes, mais transformações podemos empregar nas nossas vidas. Honra Surjava nesse sentido porque não só tem uma força corajosa por si só, como também planta através de nós, por meio desses conhecimentos, essa mesma essência corajosa que ele tem. E queria terminar essa aula honrando muito o aspecto da coragem que se faz presente tanto nesse primeiro poder da receptividade em relação ao inverno, quanto na colheita em relação ao verão, que é um trecho de uma carta do ex-presidente Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, que para mim é um verdadeiro manifesto, um convite a, não só nessas estações, mas manifestar essa coragem, essa capacidade de persistir, e que para mim sinto de alguma forma como um manifesto que se adequa de alguma maneira tanto à receptividade quanto à colheita. E ele diz assim: não é o crítico que importa, não aquele homem que aponta como o homem forte fraqueja, ou onde aqueles que realizaram algo poderia tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que encontra-se na arena, cuja face manchada de poeira
suor, sangue, aquele que esforça-se bravamente, que erra, que se depara com um revés após outro, pois não há esforço sem erros e falhas, aquele que esforça-se para lograr suas ações, que conhece grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que no melhor dos casos conhece, no fim, o triunfo da realização grandiosa, e quem, na pior dos casos, se falhar, ao menos falha ousando grandemente, para que seu lugar jamais seja com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Seja na receptividade, seja na colheita, que possamos ser as pessoas que tomam a rédea das nossas vidas e que possamos nos honrar nas colheitas boas ou ruins que nos corresponde e que estejamos receptivos à experiência de sermos vitoriosos ou, se for o caso, fracassados, porém abertos à aprendizagem desse espaço. Que cada experiência possa ser, de alguma forma, uma oportunidade para que possamos crescer dentro do que nos está disponível a manifestar como essência em algum momento. Muito obrigado.